Olá, turma de investidores e empreendedores, sejam bem-vindos a mais um Pode Investir. E hoje a gente recebe essa figuraça que eu conheci há pouco tempo, mas ele já me encantou com as suas palavras. Gabriel Nojosa. Gabriel é um jovem que vai nos contar agora um pouco da sua história, para depois a gente entrar bem aqui. Vocês sabem que eu gosto de imprimir, né, Vinícius? E a gente, com papel na mão, a gente faz o fato acontecer com mais objetividade, de forma mais concreta. Gabriel, se apresenta aí pra gente, faz um resumão da tua história, quem você é. Opa, pessoal, primeiramente é um prazer, né? O Ken não falou, obviamente, a gente se conheceu há pouco tempo e eu costumo chamar de feeling, né? A gente teve um feeling muito bom, obviamente, falando das mesmas coisas, mas falando de história de vida. E aí, para começar, tu já dá um gatilho muito legal sobre documento, sobre papel, e faz muito jus à minha formação, né, na área de biblioteconomia, documentação, arquivologia. Então a gente gosta muito de fazer essa preservação de documento e de dados e informação. E ao mesmo tempo também formando em sistemas de informação, a gente trabalha com essas duas áreas. Então, transformando dados em negócios. Então, eu me chamo Gabriel Nojosa, tenho 23 anos, sou ribamarense, né, um bom ribamarense, mas eu construí o meu ecossistema de negócios e de vida em São Luís, até porque eu estudei na UFMA, né, tenho os meus negócios também em São Luís, os meus parceiros, inclusive mais tarde a gente vai falar da empresa, da startup, são ludovicenses, mas esse ecossistema ele gira em torno dessas duas cidades, Ribamar, meus pais moram em Ribamar, e São Luís. Né? Atualmente eu sou um jovem engajado em relação à tecnologia, inovação e empreendedorismo. Essa vontade começa quando eu viro diretor de uma liga chamada Liga Universitária de Empreendedorismo na UFMA, que conecta pessoas do estado do Maranhão, atualmente a maior liga de empreendedorismo universitário do Maranhão, e a gente está prospectando para ser uma das maiores do Brasil. Né? Então lá a gente tem uma interdisciplinaridade. Não é só aluno de biblioteconomia, não é aluno de geografia, mas aluno de qualquer curso. Economia, administração, direito, medicina, enfermagem. Então, o que acontece? A gente conecta essas pessoas, conecta essas mentes para um só objetivo. Empreender e fazer negócios. Bacana, né? E a gente também envolve o protagonismo jovem. Se tem habilidade de oratória, se tem habilidade em programação, se tem habilidade de investimento, a gente capacita essas pessoas, usa essas habilidades e dá protagonismo a eles para que eles possam multiplicar esse conhecimento. Como o grande Josué está fazendo na cidade de Ribamar. Boa. Teve um insight de uma ideia de gerar um negócio e aí consegue atualmente impactar mais vidas. Então a gente faz isso atualmente. E aí eu aprendi na Lu e aprendi também na UFMA e dentro de todos os negócios e meios que eu tive acesso, a mudar também vidas. Não à toa a gente criou a Mais. Né? A Mais, inclusive, ela surge de um insight, de uma necessidade de negócio, de uma necessidade de mercado. Então, bora dar só uma pausa aí, que o homem, ele engatou e seguiu na frente. Já perceberam que o cara tem um entendimento sobre o negócio, tem cultura, tem inteligência. É muito bom a gente receber pessoas assim que falam com desejo, com vontade, né? Daquilo que entrega na própria vida profissional. Então a gente vai falar agora sobre esse projeto aqui, que eu estou em mãos, chamado Education, Mais Education, Educação Financeira. Qual é o intuito desse projeto? Conta pra gente se são jovens ribamarenses, se são jovens realmente de todo o Maranhão, ou seja, qual é a tua amplitude, qual é a tua visão em relação a esse projeto? É para a escola pública, é para a escola privada, é para quem desejar aprender sobre finanças, é isso? Legal. Gabriel, fala aí pra gente. O objetivo maior é esse, né? É levar a educação para todo mundo em qualquer lugar. O projeto Mais Education, a nossa startup Mais Education, como eu falei anteriormente, ela nasce de um insight e esse insight nasceu de acordo com uma necessidade que a gente viu nas escolas, né? Eu sou oriundo de escola pública, então eu sei qual é a dificuldade que os alunos de escola pública têm em relação a alguns acessos, e acessos esses às vezes que ficam muito engessados. Então a gente tem português, matemática, filosofia, sociologia, mas não tem dinamismo dentro das escolas. E esse dinamismo às vezes faz com que o jovem ele tenha habilidades que não são vistas, né? Então a Mais Education ela nasce com o objetivo de educar financeiramente jovens e colocar dentro das escolas algo diferente por meio da tecnologia.
né? A gente trabalha com palestras, trabalha com mentorias, mas o objetivo é incluir jovens, dar protagonismo a jovens ludovicenses, ribamarenses, atualmente Maranhão. A gente quer escalar também a nível nacional, fazendo esse processo de comunicação entre Brasília, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo participando de eventos. Então a Mais Education ela tem esse objetivo de engajar jovens e quebrar o tabu, como eu estava conversando com o Keno mais cedo, esse tabu de que eu não consigo gerar o meu dinheiro, de que eu não consigo investir. Esse que a gente estava conversando há pouco, né? Porque o jovem ele fica naquela prisão de que os pais é que sustentam, os pais é que apoiam financeiramente, são até um certo período. Então, quanto mais cedo o jovem aprender a lidar com as suas próprias finanças, saber o valor de pagar uma conta de luz, saber quanto custa um supermercado, em poder até ajudar a comprar, né, esses gêneros para casa, eles vão entender que o peso da economia, ela tem um valor, não é isso? Perfeito, exato. E essa dificuldade, às vezes, dos jovens não saberem, não terem talvez essa responsabilidade, é uma falta também de conhecimento, né? A maioria dos jovens, ou mesmo dos brasileiros, não sabem quanto pagam de imposto, né? Não sabem a taxa de inflação anual. Na verdade, eu acho que um grande diferencial desse projeto, e que é uma coisa que eu até conversei com o Dr. Apple, né? Lembra? O Júnior Negreiros. O Júnior Negreiros veio aqui bater papo com a gente. E acho que também falei com o Diego. Porque assim, uma coisa que eu vejo muitos jovens e o pessoal querendo assim, eu quero arrumar um trabalho. Só que geralmente o cara ele vê como trabalho, ele vê aquela perspectiva de ter uma receita, é você ter uma carteira assinada, é você fazer serviço para alguém. E eu acho que ter essa ideia de você pode ter outros meios, você pode fazer outras coisas, você pode ter uma ideia que vai fugir disso, é algo que pode mudar muito a visão assim, de caminho. E principalmente para esse pessoal mais novo, porque você mantém a questão dos seus sonhos, você mantém muito aquilo de eu posso fazer o que eu gosto e ter receita em cima disso. Eu acho que a pergunta porque assim, por exemplo, hoje em dia você não trabalha de carteira assinada recebendo um salário fixo todo mês, tendo que bater ponto de 18 às 8. Perfeitamente. É um formato que eu não, o Keno também foge um pouco disso e tudo mais. Então a gente é fora desse mundo. Só que eu acho que tem uma pressão social que empurra os jovens para isso. E eu acho que esse... O primeiro emprego é aquela oportunidade. Tem que ter a primeira experiência. Eu acho muito válido. Sim, não, concordo. É interessante. Mas, paralelamente, pensar numa renda extra. Perfeitamente. Para que logo cedo ele não fique mais dependente dos pais. E a gente teve um caso lá, nessa imersão que a gente foi na sexta-feira passada, né, do Josué, Casa do Empreendedor, inclusive nisso, vou levá-lo lá para conhecer o projeto, vamos marcar para ir lá em loco. Perfeito. Conversar junto com o Josué. Grande Josué. Foram certificados 9 jovens, né? Você lembra? Isso, 9 jovens. Barbeiros e cabeleireiros. Um deles, dos 9, apenas um teve a ideia de ir lá na Casa do Empreendedor, bater na porta do Josué e falar: seu Josué, eu quero um dinheirinho para abrir a minha barbearia. Olha só, ele já saiu do mediano, ele já saiu daquela faixa que se encontram todos. Ou seja, os outros vão prestar serviço para outras barbearias e cabeleireiros. Já ele não, ele já abriu, Vinícius. Ele já pegou o dinheiro, já reformou o ponto, não sei se o ponto é alugado ou comprado, não importa, ou seja, ele já é empreendedor, ele já abriu a MEI dele, ele já abriu o CNPJ dele e estava lá super feliz, né? Falando a respeito. Exato. E estava inclusive contratando pessoas para trabalhar junto com ele. Porque chega um momento que você começa a... Tu entende? Eu acho que esse é o ponto que ele começa a escalonar. Que ele começa a ver de, cara, eu posso ensinar o que eu faço aqui para alguém, ele vai fazer por mim, eu posso focar em abrir outra e essa outra. E quando ele vê, ele tá com uma franquia ali, de barbearia ele tá em casa deitado, de braço para cima. Só indo lá, fazendo aquela gerência, dando uma olhada. Eu acho que esse é um caminho muito bom e eu já fiz várias palestras em escola e acho que é um caminho que eu gosto de passar pro pessoal. Falar assim, gente, tira um pouco esse foco de, não que isso não seja um bom caminho, claro. Né? O caminho tradicional funciona, mas eu acho que o certo é que não é o único. Perfeito, não sim. É o único caminho. Eu digo assim, contaram uma mentira pra gente de que você vai fazer ensino fundamental, ensino médio, faculdade, pós, aí quando você terminar, você vai estar rico. Pronto.
Acho que conta essa mentira mais ou menos pra gente. A gente costuma, na nossa startup, né, a gente costuma... Mentes prósperas. Mentes prósperas, exatamente. E daqui só um resuminho que ele fala aqui, o cultivo de uma mentalidade próspera. Que é aquilo que a gente falou mais cedo. Pare, você nasceu na pobreza, mas você pode se tornar uma pessoa rica, primeiro, de conceitos, de ideias. Depois o dinheiro vem. Não é aquela verdade? Exatamente. Eu vou trabalhar aqui, eu vou abrir aqui negócio para ganhar dinheiro, já não é a mentalidade. Abra um negócio que você se identifica, que tem habilidades, que tem talento. Não é isso, Gabriel? Exatamente. A gente na startup, inclusive, trabalha com 2 modelos de negócios. Né? Um modelo de negócio para público, para instituições públicas, e modelo de negócio para instituições privadas. É óbvio que a gente pesquisando, saindo de uma universidade pública, a gente conhece a realidade do Maranhão e a realidade do Brasil. Né? A gente entende a desigualdade social, entende a desigualdade econômica, entende a desigualdade financeira, mas dentro de toda essa dificuldade desses jovens, às vezes, na maioria das vezes de escola pública, a gente tenta fazer imersão com eles para não somente uma educação financeira para falar, olha, é desse jeito que a gente consegue gerir o dinheiro, é desse jeito que vocês conseguem investir, mas mostrando caminhos para eles inovadores e caminhos também de acessos. Né? Hoje a gente sofre com uma juventude muito ansiosa. O síndrome do pensamento acelerado, que eu costumo dizer aqui. E o dinheiro, ele é uma das bases dessa ansiedade. Primeiro porque eu não tenho um iPhone 13 Pro Max, eu não tenho um celular bom. O coleguinha tá com calçado massa, vestiu uma roupa bacana que ele comprou. Mamãe, como é que eu vou andar no meio social, junto com aquele pessoal, junto com aqueles... Né? Existe uma autocobrança. Essa autocobrança, exato. E com as tecnologias, a gente vê que isso está se potencializando, porque a gente não se compara mais com 2 pessoas. A gente se compara com milhares de pessoas nos stories, né? Nos stories. Felizes, enriquecendo. Hoje, e eu aqui ainda continuo nessa. Hoje mais cedo eu tava muito nessa pegada de ver o pessoal falando sobre isso. Que assim, a comparação hoje em dia é muito grande. Você se compara muito com o pessoal. E assim, hoje em dia a internet trouxe uma maneira muito fácil de enriquecer. E aí você pensa, pô, aquele cara ali enriqueceu, por que eu não tô enriquecendo? Essa comparação. Aquilo que a gente falou, vai ter um tempo, daqui a alguns anos, vai ter um estudo específico só para rede social. Porque mudou muito a sociedade. Perfeitamente. E aí a gente envolve dentro da Mais não somente um estudo superficial sobre a educação financeira, mas como que isso impacta a vida desses jovens e também impacta a sociedade, entendeu? E eu vejo também que é voltado para a tecnologia, né? Exato. Vamos falar daqui a pouco sobre a gamificação, né? Gamificação. E a gente fica pensando, calma, jovens, certos empregos não vão acabar. Porque diz, a maioria dos empregos vão entrar em extinção. Quando é que vai deixar de crescer tua barba e teu cabelo? Ou seja, barbeiro e cabeleireiro vai existir por longos anos, irmão. Pode ter robô? Pode, mas vai ser bem complicado o cara fazer um cabelo nos moldes como uma pessoa faz com as mãos. Então calma. Existe um detalhe muito interessante, é o seguinte, o fator humano, ele é prezado por outros humanos. Sabe um negócio muito interessante? Sabe quando foi feito o primeiro pouso automático de avião? Não faço ideia. Foi lá para a década de 70, 80. O primeiro pouso automático de um avião, remotamente? Remotamente, sem nada. Foi lá na década de 70, 80. Pode procurar, é mais ou menos por aí, 70, 80. Talvez até antes. Hoje em dia, se o avião quiser sair e voltar sem ninguém, ele vai. Mas, claro que tem uma questão humana ali muito grande. Segurança, de transportar passageiros. Isso, então tem que ter ali um ser humano ainda controlando tudo aquilo ali. Que interessante. Perfeitamente. Ou seja, a tecnologia já existe já faz um bom tempo, né? Sim. E hoje se desenvolveu, cresceu, está se tornando um nano, né? E já bem micro, mas o apoio físico, ele continua. Tem que ter um ser humano ali por trás, senão... Sim. Tem que comandar esse algoritmo, né? Esse metaverso que já existe. Se for ter um robô para fazer cirurgia, vai ter que ter um médico operando. Exatamente. Boa. Exato. E aí, é muito interessante falar sobre isso, sobre o mundo de tecnologia, porque a gente tem braços muito legais dentro da startup e do nosso ecossistema, né? A própria Juliana, que foi a minha primeira sócia, com ênfase em BICT, que é um curso na UFMA que se chama Bacharel Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, e aí depois tu escolhe uma ênfase de formação, engenharia ambiental, engenharia de dados, engenharia da computação, engenharia civil. Nem eu sabia que existia esse... Ou seja, tu tem um ecossistema de formação, tu te forma um programador e ao mesmo tempo tu te forma um engenheiro civil. E aí,
qual é o processo tecnológico que nós temos atualmente? A gente veio dessas inovações, dessas invenções, e hoje o que tem acontecido é a inteligência artificial, né? Que a gente acha que a IA ela vai tomar alguns espaços que somente o ser humano podem fazer. Então, por exemplo, só um exemplo para vocês terem noção de como que a informação às vezes ela não é perpassada de uma forma consumista, mas só superficial. A gente foi no SESI e a gente estava falando sobre empreendedorismo e educação financeira, e lá é uma escola técnica e robótica. E alunos levantaram a mão perguntando onde eles investem, alunos de 15 e 16 anos, onde eu posso investir, como eu faço investimento. Então, assim, a tecnologia, ela é importante, muito, mas o ser humano ainda é a única ferramenta de liderança da sociedade. Excelente. No sentido de mudar vidas mesmo, entendeu? E de exponenciar essa ideia. Então, por isso que a gente atua muito também com o social. E na parte da tecnologia é surpreendente. A gente vai falar sobre gamificação, inclusive. Isso. Aí só para encerrar sobre investimentos, tem aqui também um instrumento conteúdo que eles tratam, das ações, né? O que são ações? Porque ficam pensando que só dá para investir em ação, aquele assunto que a gente já tocou na tecla, a partir de milhões, de milhares. Não, com R$100 você já começa a comprar seus papéis, fundo de investimentos, títulos, outras modalidades, commodities. O que é uma commodity? Fica pensando, nossa, o que é isso? Que termo alienígena é esse? Criptomoeda, mercado de câmbio, né? Então, o jovem, ele entendendo essa linguagem desde cedo, quando ele tiver com 18, 19, 20, 21, ele não precisa mais perguntar para ninguém, já está dominando. Ele tem que aprender desde cedo, e é dinheiro, dinheiro se compra tudo. Esses equipamentos, esse microfone, essa mesa, paga o aluguel desta sala, dessa energia. Ou seja, o ser humano tem que entender e tem que lidar com esse processo de que a energia do dinheiro é muito importante para a própria vida. Ele tem que entender que é como se fosse um parceiro, uma parceira, é um casamento. Isso. Que se for mal sucedido, te leva também para o fundo do poço. Não é isso, Gabriel? Não à toa, a primeira coisa que o pessoal faz quando construir família é uma dívida em carta de crédito, né? Excelente. Isso. É boa. Exatamente. Então, é justamente isso que a gente quer mudar. Então, quando a gente pensou na startup, o que acontece? A gente falou sobre o primeiro emprego. Quando o aluno sai do ensino médio, quando principalmente ele não tem prospecção de vida, né, que as universidades tentam fazer isso, que é mostrando qual curso fazer, para onde ir, como fazer, eles saem para o primeiro emprego e logo vão abrir contas em bancos. Foi aí que veio o insight de parcerias com bancos. Então, por exemplo, a gente pode ir conversar com um dirigente do Banco do Itaú e falar, olha, a gente pode fazer uma parceria com vocês, a gente vai fazer a educação financeira para os alunos das instituições, a gente pode pedir um aporte financeiro para vocês investem e a gente coloca clientes na carteira de vocês. E aí eles já vão estar educados financeiramente, esses alunos dessas escolas, para quando chegarem do Banco do Itaú, já saberem que o cartão de crédito, quando não pago, gera dívida. E saber também que não deve se pagar o mínimo do cartão. Exatamente. O banco está te emprestando aquele dinheiro momentaneamente para que no dia 5, 10 ou 15 ou 20, quando ele definir a data, você pagar. Você vai precisar ter esse dinheiro. É um agiota virtual, né? Não existe, ilegalizado. Mas ilegalizado. E eu acho que essa cultura é tão enraizada porque nós somos o único país em que o cobrador ele é visto de errado. Excelente. Você pode ver. Que juros altos que esse cartão tá me cobrando, minha nossa. Oi. O banco tá me ligando, tá claro, tá cobrando. Ele te prestou um serviço, irmão. Você comeu, você abasteceu o seu carro, você comprou sua roupa, seu eletrônico. Perfeitamente, exato. Mas o banco tá milionário, não sei o quê. Eu fico assim, gente... É a mentalidade. A mentalidade, exato. Ouviram dos pais as mesmas coisas. Então, se você ainda não tem a capacidade de gerir financeiramente a sua vida pelo cartão de crédito, e eu tenho amigos da minha idade, e eu tenho casais também que são muito bem-sucedidos e dizem para si mesmo, eu não tenho cartão de crédito, a gente não tem, a gente compra tudo à vista, mas são os caras que ganham uma boa rentabilidade por mês, são advogados, são engenheiros, e não conseguem porque quando tiveram, não conseguiram administrar aquela ânsia de... A ânsia... Opa, eu olhei o negócio ali, metendo o crédito, ei, isso vai chegar daqui a 30 dias, e se parcelar vai chegar a 30, 60, 90. Então, essa mentalidade que ainda é bloqueada em certas pessoas já adultas, aí só o desbloqueia através de uma terapia. Mas vamos ensinar para essa criançada agora. Exatamente. Então, assim, o nosso modelo de negócio para chegar nos jovens
foi um pouco mais fácil, porque os jovens, na maioria das vezes, eles aceitam mais essas ideias, no sentido de, tecnologicamente falando, né? A juventude, quando a gente vai para uma palestra, por exemplo, em escolas, a gente sabe que 90% da plateia vai ficar de cabeça baixa, vai pegar o celular, vai ver, mas quando a gente coloca eles numa realidade mesmo de fato, eles se percebem como protagonistas, né? Então a gente quer quebrar esse tabu que foi enraizado, dessas pessoas virarem adultas e adultas sem compromissos com a economia do Brasil e do mundo, né? Também falar de economia e lembrar e falar da política, que eu volto a dizer, eu não gosto de falar, detesto político. E você está detestando a própria vida. Exatamente. Porque a economia gira em torno da política, que influencia a economia, ou seja, é uma pessoa só, é um instituto só, é um órgão só que se movimenta. Já é uma outra questão, um outro assunto que a gente vai tratar e outro pode. Que inclusive ele tocou nisso. Atualmente eu sou embaixador do Politize, né? O Politize, não sei se vocês conhecem, sou embaixador aqui na cidade de São Luís. E a gente está tentando fazer isso, realmente. E a gente trabalha com a educação financeira dentro da Politize, então a gente tem que entender todo o contexto político-econômico. Política para um próximo assunto. Vamos agora para a gente lacrar essa primeira conversa com o Gabriel e Vinícius aqui também conosco sobre a gamificação. Fala pra gente de maneira bem, porque tem pessoas da minha idade também, da minha geração, que já estão bem atualizadas, como eu sou bem atualizado na tecnologia, assim, eu creio que eu seja. Uma geração mais experiente. Boa. Mas o que é gamificação? É jogar Nintendo em casa? É PlayStation? Não, é maior do que isso, né, Gabriel? Conta aí pra gente, fala aí. Muito maior do que isso. Atualmente a gente tem, num contexto assim de realidades, né, ferramentas que são utilizadas, mas ferramentas essas que a gente não tem o gostinho de querer mais, ou então uma experiência de usuário completa. Então, se a gente fosse nas escolas com o modelo de negócio de palestras, mentorias, a gente dá curso de educação financeira, curso de educação empreendedora. Um negócio chato. Cara, legal, interessante, gostei. Lá vem dinheiro, como crescer, como enriquecer, como ficar empreender. Rico, arrasta pra cima desse jeito e tal. E aí a gente pensou, por que não gamificar, né? E a gente pensou num contexto de uma escola única e isso cresceu. A gamificação, para quem não sabe, ela funciona colocando uma realidade engessada, chata, onde eu não gosto, para colocar em um software ou aplicativo. Em um universo virtual. Exatamente, onde eu vou me sentir pertencente e eu vou ser o protagonista dessa questão. Então, a gamificação dentro da Mais Education, ela funciona mais ou menos assim. Nós temos os rankings das escolas e dessas escolas a gente tem eles catalogados, né, nome dos alunos e a pontuação que esses alunos estão fazendo de acordo com as compras e vendas dentro do aplicativo e da gamificação. Então, por exemplo, a gente abre para comprar commodities, a gente abre para investir na bolsa de valores. Tá, então de uma forma bem resumida, é um aplicativo, o aluno baixa no celular e começa a brincar, comprar. Exatamente. E aí tem o ranking, né, dessas pessoas, desses alunos, tem o primeiro e tem o último. O primeiro a gente já sabe que ele está conseguindo capital que a gente está querendo passar nas mentorias e palestras. Excelente. Ou seja, o aplicativo ele é consequência da nossa mentoria. Né? Eles não conseguem, por exemplo, a gente fez um teste de colocar o aplicativo antes da mentoria. Ficaram perdidos. Não sabiam onde investir, como investir, para quem investir, onde comprar, onde vender, né? Como guardar o dinheiro para comprar algumas coisas. Ou seja, primeiro vai na teoria e depois vai na prática virtual. E ali, aquele app ele vai te dando um norte, né, de a pontuação de cada um deles. Exatamente. É porque assim, agora pra não enrolar muito aqui, questão da gamificação, eu já li muito sobre e tudo mais. Quando você olha, digamos, uma montanha gigantesca, você pensa assim, nossa, eu vou ter que escalar tudo isso, aquilo ali. Você só vai ter a sensação de conquista quando você chegar lá em cima. Certamente. Então todo o processo, ele é moroso. E aí muitas das vezes, vou chegar lá em cima, não vale a pena. Ou às vezes tu desiste da metade, tu volta, tudo mais. Lá no comecinho, tu já volta. Só que por que a ideia dos jogos, por que é tão fácil você entrar num jogo, passar 1h30, 2 horas? Porque ali você tem uma sensação de dopamina constante. Então você tem ali, se eu fizer essa missão aqui de 15 minutos, eu vou ganhar uma conquista. Você recebe aquela conquista... É tua recompensa, né? É tua recompensa. Então você já te leva para um outro nível. E aí você se sente melhor.
Aí, mas pra eu conseguir essa próxima é meia hora. Mas você vai lá, você fica meia hora porque você quer aquela sensação de novo. Perfeito. E aí a ideia da gamificação que ele quer passar nesse formato é basicamente Ou seja, isso. tem que mexer com a dopamina, tem que mexer com esses hormônios emocionais para poder incentivar o cara a aprender. Exato. Então, por exemplo, se tu passa a hora no TikTok com a tua dopamina vendo memes, vendo vídeos, a gamificação faz a mesma coisa. E no meio disso Mas tudo... está te ensinando. E tá te ensinando. TikTok você está apenas se entretendo. Entretendo, na maioria das vezes por conta do algoritmo, né? Quando tu passa, porque o TikTok atualmente é mais das ferramentas onde o algoritmo ele tem resultado de entender o usuário mais rápido do mundo, né? Então se tu assiste 10 segundos de um vídeo, ele já sabe que tu gosta de piadas. Se tu assiste 15 segundos da SpaceX, ele já sabe que tu gosta de foguetes. Pois é. No TikTok é só isso. Pois é, então assim, é isso que a gente tenta colocar. E a gente pensou, por exemplo, cara, então como dar mais um impulsionamento e também um gatilho para esses jovens, para que eles não também só no aplicativo, só competindo entre si, uma competição saudável, obviamente. Bacana. A gente no meio dessa gamificação colocou questões surpresas. Legal. E aí no meio do aplicativo aparece como se fosse uma propaganda, eles clicam e aí lá quem responder primeiro, então responder as mais questões, ganha um voucher pro Valparaíso, talvez uma passagem para algum lugar. Recompensas, né? Recompensas reais. Exatamente. Recompensas reais advindas do esforço que eles tiveram e da aplicabilidade do conhecimento que a startup passou. Gostou? Entendeu? A ideia é muito boa assim, realmente, né? Massa, né, cara? Interessantíssimo isso. E aí no final a gente apresenta um relatório para a instituição. Esse relatório é como se fosse um brinde de falar assim, olha, aluno ficou em tal posição porque ele não consegue fazer essas atividades. Então vamos entender no próximo qual é a dificuldade dele. De acordo com a BNCC, vocês podem montar um planejamento melhor para esses alunos. Entendeu? Excelente. Gabriel, aqui o papo poderia fluir horas e horas, mas eu sei que você ainda vai retornar para cá. Com e certeza. A gente também está com esse compromisso de ir lá na Casa do Empreendedor e a gente conversar também junto com o Josué e também ir conhecer de perto, né, o espaço físico das tuas empresas, dessa turma toda. A gente quer entender melhor todo esse processo e a gente vai marcar então para retornar. Te agradeço de coração. Pessoal, obrigado. Deixa aí suas últimas palavras. Não serão as últimas, as mais recentes, porque as últimas é quando a pessoa vai morrer. Meu pai sempre me ensinou isso quando eu era menor, né? Ele falava assim, pai, eu vou tomar o último mergulho aquele, meu filho. O último não. O último de agora, de hoje. De hoje. Então, assim, primeiramente, agradecer, né, pela oportunidade. Obviamente que esse é um projeto que a gente acredita muito também no protagonismo da juventude. Vocês também precisam conhecer vários jovens que estão mudando a realidade, vários jovens que estão conseguindo ter acessos para mudar a realidade de outros jovens e de outras pessoas, das famílias, de amigos, né, pessoas que estão se formando, eventos que acontecem também no Maranhão, como o São Luís, a Startup Week, o próprio ecossistema também de redes. Então, eu fico muito feliz porque é um espaço que dá abertura para que os jovens possam se compreender também como possíveis de mudança. Eu costumo dizer que existe uma diferença muito grande entre inovação e tecnologia. Tecnologia é consequência da inovação. Inovação, qualquer pessoa pode inovar. Inova em qualquer sentido, fora da tecnologia. Fora da tecnologia. Tecnologia é só uma consequência para melhorar aquela situação. Então, assim, eu deixo aqui para os meus amigos, colegas. E eu vou deixar na descrição desse vídeo também todos os arrobas das empresas e das empreitadas digitais que o Nojosa está habilitado para entregar para essa juventude e também para o pessoal que queira entender mais sobre tecnologia e inovação. É isso. Obrigado, Gabriel. Pessoal, um forte abraço, até a próxima e investe Que cresce. Que cresce. Obrigado, até mais.